como estamos? Como estamos, gente? Hoje vamos falar de uma das coisas mais difíceis em vendas. Tá caro, preço, valor. Ó, vai encaminhar para as meninas. Engraçado, gente. Ó a bagunça aqui. Depois meu time me mata. Simbora! Pra mim, uma das melhores aulas que a gente tem hoje na Safira é quando a gente fala um pouquinho sobre esse tema do tá caro. Valor versus preço. Eu falo que eu ouvi muito falar sobre isso, né? É só trabalhar o valor percebido. E eu falava assim, gente, mas como que a gente pode desenhar isso na prática para que as pessoas realmente possam entender o que é valor versus preço, né? Como que eu posso trazer isso de uma forma bem descomplicada, made in Dona Fabrícia Maia, porque a gente aqui é descomplicado, porque a gente tem pouco tempo. E hoje eu vou fazer a aula toda aqui no nosso canal. Toda, do início ao fim. Inclusive tirar as dúvidas. Pera aí que... Ao vivo no chat. Estou tentando... Ah, gente. Agora eu consegui abrir o chat. Maravilhosa. Simbora! Simbora! Encaminha aí para as meninas, né, Lu? O assunto é tão prático que eu não quero dar nem spoiler antes. E ó, preparei uma colinha para que pudesse desenhar para vocês, claro, o que de fato é esse tal preço versus valor. Buena, gente, como estamos? Depois, ó, fala aí que vocês estão me ouvindo direitinho. Estão me ouvindo, né, Lu? Me deem oi aí. Quantos minutos tem? 5. Certinho, gente? Simbora? Deixa eu ver aqui se meu time tá falando alguma coisa. Vou entrar. Então, tá ouvindo. Então, simbora. Simbora falar sobre esse famoso preço versus valor. A gente ouve muita gente que trabalha em vendas falando sobre isso. Só que eu vou tentar de uma maneira bem descomplicada, né? De uma maneira que eu aprendi e que eu quero que definitivamente vocês entendam não só o conceito, mas como pode aplicar, tá? Vamos acompanhar. Já pegou um papel aí, uma caneta? Eu quero que vocês anotem. Ó, simples assim, tá, gente? Aqui a aula, o negócio é sempre descomplicado. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. O que é o preço? O preço, racionalmente, é aquilo que tá na etiqueta. É um preço objetivo. Então, por exemplo, essa caneta custa R$10 e ponto. Ela custa R$10, né? Não tem valor percebido nenhum aqui. Não, isso aqui é engessado. O preço dessa caneta é R$10, tá? É aquilo que tá na etiqueta. Então, se você for pensar, é aquilo que racionalmente eu estou enxergando ali. O preço dessa caneta é R$10. Fechou? Isso é preço. Isso não se mede, isso não tem nenhuma pegadinha, não tem nada. É o preço que tá ali fixo na etiqueta.
E valor, Fá, é aqui que começa a brincadeira. E anotem isso. O valor eu consigo atribuir a algum sentimento. Ou seja, o valor entra o lado emocional do cliente, tá? Então, o preço é aquilo que é objetivo, é aquilo que está na etiqueta, é aquilo que o cliente de fato paga. Já o valor, ele tem um peso, um caráter emocional, ou seja, gera sentimento. É aquilo que o cliente sente quando ele compra. É aquilo que você, no ato da venda, consegue despertar nele, tá? Vá acompanhando. É aquilo que o cliente pagaria, até quanto que ele pagaria por essa caneta. Então, vamos pensar numa caneta que todo mundo é mais fácil, né? Possivelmente, pode ser que uma pessoa ache que R$10 é caro essa caneta. Mas vai ter pessoas que acham que essa mesma caneta, não mudei o preço, ok? Vale R$10. Então, para algumas pessoas, essa caneta por R$10, essa caneta dourada da Bic, eu acho que ela não chega a 10 não, mas vamos colocar 10 para ficar mais fácil. Essa caneta seria caro por R$10. Para algumas pessoas, ela fala, eu acho até barato. Eu gostaria de ter uma caneta dourada dessa. Primeiro, por quê? O que essa caneta dourada, para essa pessoa que paga 10 e acha barato, tem a ver de diferente para essa caneta dourada por R$10? É a mesma caneta. Por que essa pessoa acha caro e essa pessoa acha barato? É aqui que eu começo a atribuir na venda alguns parâmetros. Para quem é essa caneta dourada? O que essa pessoa espera dessa caneta? Se ela tiver essa caneta, o que isso vai gerar na vida dela? Né? Todo mundo que tem uma caneta dourada dessa da Safira sabe o peso que isso aqui tem. Eu tô fazendo esdrúxulamente uma caneta Bic dourada, tá? Então, assim, aqui eu atribuo valores. Automaticamente, uma pessoa que tem uma caneta dessa, ela não vai sumir. Então, ela usa até o final, por incrível que pareça. Olha isso, gente. Então, é uma caneta que pode sim ter um preço de R$10, mas eu e muitas pessoas pagariam e nem achariam caro por essa caneta de R$10. Porque aqui tem um valor para mim. O valor para mim é o valor de marca, né? Todos os nossos kits da Safira não saem com uma caneta Bic normal ou com uma caneta de propaganda, né? Por mais que meu time me mata por isso, porque não é barato. Mas pra gente, aqui internamente, é um valor agregado. A pessoa que compra, acabei de falar, automaticamente ela vai usar até o final. A chance dela perder ou alguém pegar é pequena. É muito comum as pessoas que têm essa caneta da Safira, ela usar até o final. Inclusive eu chego a usar até o final. Às vezes descasca na negócio, na tampinha, mas eu uso. Ou seja, o porquê essa caneta R$10 para algumas pessoas aqui. Tem umas pessoas que não gostam tanto de papelaria, porque tem as pessoas que são apaixonadas, outras nem tanto, né? Para homem, ele vai achar essa caneta aqui desnecessária, ele vai falar, nossa, que caro, eu não pago não, eu acho caro, tá? Eu falo, caramba, para mim ele tem um valor agregado, né? Ele tem o peso do status, ele tem o peso de ser da Safira. Eu nunca vi alguém trazendo essa caneta dourada nos kits deles de participação de evento, porque sabe que é uma caneta que não é um preço baratinho. Ou seja, gera um status, gera um sentimento de pertencimento, de ser Safira. Então, qual que é o ponto? Uma caneta no mesmo valor, para um grupo de pessoas ela pode ser caro, para um grupo de pessoas ela pode ser barato. Ou é pagável, ou eu pago sem reclamar. Esse é o ponto.
Fá, mas aonde que tá o pulo do gato? O preço eu não mudo, é real. A caneta custa R$10. Mas quando eu entendo que valor muda de acordo com a percepção que o cliente tem e você como um vendedor, né, independente se é você que está vendendo o seu serviço, né, se é um produto, você como um bom vendedor e um bom entendedor daquilo que você faz, você começa a empilhar valor para que essa caneta tenha um valor percebido mais alto em comparação ao preço de R$10. Peraí que eu vou voltar. Então, assim, deu para entender que em preço eu não mudo, o preço é o preço cheio, ponto. Mas o valor percebido do cliente depende muito do que eu falo e do que eu identifico nele, se essa caneta de R$10 realmente é para ele. Essa caneta de R$10 pode não ser para todo mundo, isso é fato, né? Então, uma vez que eu entendo que o valor percebido pode e deve depender de nós, vendedores, né? Lembrando, independente se você vende um produto ou serviço, eu começo aqui que o jogo começa. Aqui que o jogo da venda fica bonito. É aqui que o jogo da venda, você sai da seara de preço e começa a entender do seu produto, do seu serviço e de para qual cliente você tá vendendo a caneta dourada da Bic. Você acha que eu vou vender isso aqui pro Daniel, meu marido? Jamais. Ele vai falar, ah, nem linda, tô cheio de caneta de laboratório aí, bobagem. Mas eu te garanto que nessa sala tem 2 pessoas, tem amantes de papelaria que pagaria nessa caneta. É menos de 10, tá, gente? Tô colocando 10 aí, um valor para ficar mais fácil. Eu acho que é 6, 7 reais, eu não lembro não. Então, nesse momento que um vendedor, né, ou uma empreendedora, ou um empresário, ou um time bem treinado, entende para qual cliente ele vai vender essa caneta dourada. E é aqui que a mágica acontece. Lembra que a gente já falou até aqui nas Masterclass que não é sobre o produto em si, e sim o cliente que está comprando? Então, antes de eu vender a caneta e de falar um tanto de coisa na cabecinha dele, eu vou lá e pergunto: ô fulano, me conta aí, o que você faz? Vamos pensar, eu tô vendendo essa caneta. Me conta um pouquinho aí, o que você faz? Nossa, eu sou empreendedora, né? Eu sou empresária, trabalho aí com estratégia de venda. Então, de vez em quando você precisa ali, né, conversar com o cliente, preencher um contrato, né, tirar umas fotos ali pro seu Instagram, né, que tem ali a sua agenda e uma caneta. Aí eu começo a atribuir valor a essa caneta dentro do perfil desse cliente, para ele poder valorizar, né, criar um valor ali e aonde ele praticamente ele não fala sobre o preço. Então, gente, quando eu entendi que valor é aquilo que eu falo para o meu cliente, depois que ele compra o meu produto ou serviço, ficou muito mais fácil de eu sair da seara do preço. Normalmente, pessoas que enchem a boca para falar do que elas fazem e conhece muito bem o seu cliente, ela não tem problema com precificação. Ela não entra na seara de preço, ela não entra nessa briga, porque ela sabe exatamente o que ela está vendendo e para qual é o público dela. Então, se você hoje fica ali sempre muito exposto, né, a precificação, a um mercado extremamente prostituído, onde o preço é sempre um parâmetro. Por isso que eu falo, se você conecta muito com preço de concorrência, tá na hora de você olhar para o valor que o seu serviço tem. E o que de fato você entrega
para a vida de qual pessoa normalmente você transforma. Então, assim, aqui na Safira, a gente sabe exatamente qual produto a gente vende para qual tipo de empresário e de empreendedora. Então, uma pessoa que tem uma vida extremamente corrida, ela tem times, eu não vendo comunidade. Essa pessoa não tem muito tempo, ela precisa de uma coisa para pegar na mão, ela precisa que a gente faça às vezes por ela. Não adianta. Do mesmo jeito que eu brinco muito, né? Eu tenho uma loja é ótimo, né, gente? E eu falo desse jeito mesmo. Eu sou mentora de uma loja de celulares. Então, assim, não adianta querer vender para mim Note 11, Note 12, Xiaomi. Eu falo, gata, eu não vou comprar. O inverso também é verdadeiro. Existe um perfil de cliente adequado para cada tipo de produto ou serviço. Normalmente, esses clientes já têm um comportamento de compra muito parecido. Então, o inverso também é verdadeiro, é isso que eu falo. Ah, Fá, se você vai comprar alguma coisa mais em conta, a gente tá querendo comprar um iPad. E ela falou, compra um Samsung. Eu falei, nem tudo aqui é iPad. Bobagem, vamos comprar iPad mesmo. Deu para entender que o inverso também é a mesma coisa. Então, uma pessoa que ele está acostumado, né, com valor, eu falo isso muito. O cliente VIP, ele é VIP. Ele não é VIP porque comprou de você o produto ou serviço mais caro. Ele faz parte da vida dele. Então, assim, quando você tem uma linha de acessórios, uma linha de produtos, uma linha de serviço, entenda para quem você está vendendo. E aí sim, comece, né? Entendeu? Fez uma pesquisa de preço, colocou seu preço X, comece a entender o que você pode falar e atribuir valor nesse produto ou serviço, para que na hora que dá o preço, que é normalmente no final, se você queima largado, um cliente que vem por preço, ele vai por preço também. E aí você passa a atribuir os benefícios para essas pessoas. E aí eu consigo muito bem vender uma caneta dourada, vender um iPhone e não um Xiaomi, né? Ou vender uma mentoria individual do que vender a comunidade, porque existe o perfil de cliente para cada tipo de produto ou serviço. E isso é mágico. Isso é mágico, sabe? É ali sim que você consegue exatamente entender quem é o cliente, o que ele precisa e colocar o produto adequado. E que é isso que é uma venda realmente, eu chamo da venda com o pé nas costas, tá? Já entenderam isso? Ficou claro? Escrevam aqui pra mim. É mais simples do que você imagina? O problema é que dá um pouquinho de trabalho, porque você precisa conversar, você precisa se relacionar com essas pessoas, e às vezes a gente simplesmente está no olho do furacão e a gente quer passar o preço. Você não tem muito tempo, você não tem tempo para conversar, para entender nada. É nessa hora que a gente peca. Não é sobre o produto, é sobre o cliente, tá? Deixa eu ver mais o que a gente tem aqui. Lembrando, quando o preço é R$10, mas o valor que o cliente vê é maior que o preço, automaticamente ele acha barato. E o inverso é verdadeiro. Então, se ele acha que é R$10, mas pra mim, né, igual se fosse o Daniel, ele não valoriza uma caneta dourada da Bic, pra ele tanto faz, ele vai achar até que é coisa ali de firulada, ele vai achar caro e ele não vai pagar e ele vai continuar usando as canetas de laboratório daqui de casa, tá? Deixa eu ver, tinha uma mensagem aqui, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo.
Então, eu tô com dificuldade de vender para uma cliente que é mão fechada. Ju, segura aí que eu vou desenhar uma coisa para você. Peraí, tá? Isso ficou claro. Escreve aqui para mim para ver se ficou claro. Sobre valor percebido, preço e de que jeito que eu manejo isso. Tá, Fá, mas o cliente achou que é caro. Ju, eu vou te passar essa equação aqui, ó. Eu não consegui compartilhar minha tela, mas então eu vou falar, tá? Pensa comigo. Quando dá match na venda? Quando eu consigo vender para um cliente? Quando ele é um cliente qualificado, ou seja, um cliente pagador, e ele tá com a temperatura alta, ele quer comprar. Então, é o cliente que pode pagar e o cliente que quer comprar. Acabei de falar para vocês, eu não compraria um Xiaomi. Por quê? Eu sou um cliente possível pagador, mas eu não quero comprar um Xiaomi. É muito mais fácil de eu falar, vou colocar o dinheiro no porquinho, vou esperar um pouco mais para comprar um iPhone. Nem que seja um iPhone 10, 11, que ali daria muito bem para o meu time. Vamos supor que eu precisasse trocar o telefone das meninas. Então, quando que dá match? Quando o cliente quer e ele pode pagar. É aqui que a gente precisa entender. Pera aí que eu vou ler aqui o que vocês colocaram no chat. Hoje eu tô conseguindo ler chat, tô maravilhosa. Se a venda é do online, é exatamente a mesma coisa. Gata, você que me perguntou da venda do online, você baixou os scripts milionários? Onde a gente dá o passo a passo da venda online, da venda do direct, da venda presencial? Lá a gente fala de abordagens, de uma forma da gente se relacionar com essas pessoas e a gente não perder venda. Não sei se você conseguiu baixar. Me coloca aqui pra mim. Se não, vou pedir meu time para colocar aqui o link, tá? É gratuito. É um PDF, ó, mastigadinho. É a mesma coisa. Então, por exemplo, você vende bolsas, é isso? Só 7 bags. Deve ser, né, gente? Bolsa. Então, vamos pegar a bolsa. Vamos supor que eu estou até precisando. Vamos pegar esse ponto. Não conseguiu baixar, não? Não tem problema não. As meninas vão mandar link aqui, ou se não qualquer coisa você manda um direct pra mim se a gente não tiver o seu contato, tá? Vamos pensar bolsas, né? Você conseguiria me vender hoje uma bolsa, né? Vamos pensar aqui de uma bolsa, vou chutar, tá? Uma bolsa de R$300 pro uso do dia a dia, aquelas tiracolo de couro, nem sei, 300 eu acho que eu chutei mais caro, enfim, vou chutar 300. Tiracolo de couro, toda arrumadinha, com uma cor off-white, ou seja, dá para usar com todas as roupas, tá? Eu entrei em contato contigo para comprar uma carteira e você tá tentando vender uma bolsa. Qual a chance de eu comprar a bolsa? Nenhuma. Não foi aquilo que eu te procurei, tá? Mas vamos supor, eu tô precisando de uma bolsa assim, assim, assim. Tem jeito? Eu tenho. Aí, o que eu falo com o meu time? Gente, anota isso. Pelo amor de Deus, que eu tô tendo dificuldade isso em alguns outros lugares. Sabe o que os vendedores fazem? Oferece o mais caro. Aí na hora que ele oferece o mais caro, às vezes o cliente nem questiona e vai embora. Como assim, Fá? Ele começa a achar que a minha loja só tem coisa cara. Aí o que a gente está usando hoje na venda? Fazendo uma venda contraste. Nem esse assunto aqui, mas eu vou trazer. Onde eu ofereço sim uma bolsa tiracolo de couro, nananana, mas também consigo oferecer uma bolsa que tem uma boa resistência, que é disso, de 300 e essa aqui por 180, vou chutar. E aí eu ensino os meninos falarem na venda. Olha, essa é isso, essa é 300 por isso. Essa é 180 por isso. E eu deixo o cliente decidir qual que ela quer comprar. Tá?
Então, tomem muito cuidado com essa coisa de vender só o mais caro. Porque normalmente tem acontecido isso muito, viu, gente? Inclusive, eu estou com um problema para resolver numa cidade, né? É tida a cidade mais cara e ninguém tem ido na loja. E por incrível que pareça, não é. Porque eu consigo eu cobrir todos os orçamentos, mas não adianta. Porque para a cabecinha dos clientes, eu sou tida como mais caro. Porque realmente lá, em vez dos meninos ancorar preço, fazer ancoragem, fazer contraste, eu tenho isso, mas também tenho isso. Não, eles vendem sempre o mais caro. Eles querem vender o mais caro porque eles acham que para a empresa é melhor. E eu falo, para a empresa é melhor vender o que for melhor para o cliente. Porque para a empresa é melhor que ele nunca compre na concorrência, que eu nunca perca ele de vista. Para a empresa é melhor isso, independente se ele vai comprar uma caneta de R$10 ou se ele vai comprar um estojo de 300. O que a gente quer é que o cliente, quando pensa no nosso segmento, ele venha comprar da gente. Muitas vezes a gente tem uma visão muito míope, né? Ou o caixa tá precisando de um giro financeiro muito rápido. E aí você precisa estar ali sempre vendendo o mais caro. Então toma muito cuidado. Que bom que você conseguiu desmistificar isso nas lives. Show de bola. Ótima sacada. Porque é muito comum vendedor sempre vender o mais caro, porque ele acha que para ele é o mais legal e realmente bate meta muito mais. Pode ser que bate meta mais rápido, mas para a empresa ela fica no mercado conhecida como a loja mais cara, ou lá só tem coisa cara, ainda mais se você mora no interior. Toma muito cuidado com isso, viu, gente? Eu trabalho muito interior, eu sei bem o peso desse estigma. E eu sei que não é fácil tirar, não. Então, assim, dá muito match quando o cliente quer comprar e quando ele tem condições de pagar. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na Safira. A gente identifica primeiro quem é o cliente para depois oferecer o programa certo para essa pessoa. Porque eu tenho programas que vai desde R$12,99 até programas acima de R$25 mil. E é o cliente certo para o programa certo. E eu não entrego nada diferente. O que eu entrego aqui nessa live, por exemplo, eu dou em treinamentos individuais. Só que lá eu pego para fazer, lá eu pego os scripts, lá eu treino com os meninos, né? Qual que é a diferença? Lá eu estou muito mais presente. Aqui eu te explico o conceito e como você faz. E semana que vem a gente tá aqui, a gente tá ali nos directs e a gente tá ali nos grupos. Meu comercial tá falando contigo todos os dias se você precisar de alguma dúvida. A comunidade tá aberta, R$12,99. Deu para entender a diferença? Nenhuma de conteúdo. Nenhuma, é zero. Mas aqui a gente tem uma ação mais próxima. Por quê? Isso é venda com traste. Eu entendo o cliente e depois direciono. Eu não vendo uma coisa para um cliente que não pode necessariamente naquele momento pagar. A gente gera mais frustração para essas pessoas. Deu para entender quando acontece a venda? Eu tenho alguns gatilhos aqui. Se o cliente falar que tá caro, o que eu faço? Eu falo que ele verbalizar que tá caro é uma das melhores coisas do mundo, porque às vezes ele não fala. Ele fala, eu vou olhar, vou pensar direito, vou falar com meu marido, vou ver se eu consigo o cartão, eu tô esperando meu cartão virar. Então, muitas vezes, esse tá caro, ele tá mascarado de outras objeções e a gente tem que ficar ali, né? Eu falo que cavacando o negócio. Então, às vezes, eu prefiro mais o tá caro. Às vezes, eu pergunto pra ele, tá, mas caro em comparação a quê? Me explica. Essa é a primeira frase que às vezes eu pergunto. Me explica um pouquinho. Cara, em comparação a quê? Fá, essa caneta Bic R$10 comparado a uma Bic normal, ela é caro. Eu vou falar assim, ela tem um valor mais caro mesmo. Deixa eu te explicar por quê. Aí aqui eu venho falando tudo. Tá? Esse é um dos pontos.
Às vezes a gente tem que falar isso, que esse é o gatilho de reciprocidade. Por exemplo, uma pessoa vira pra mim e falou, pô, Fá, mas sua mentoria individual a partir de 10 mil eu acho caro. E eu falo, então, às vezes ela tem um preço salgado mesmo, sabe por quê? Porque entra o meu time, eu fico full time, você pode me mandar a mensagem que você quiser, né? Você pode falar comigo todos os dias. Então, assim, exige ali um tempo muito grande de mim, do meu time, né? De profissionais qualificados, a gente atualiza sempre. Isso acaba realmente, né, colocando um investimento maior no processo. E ok. Tá? Então, às vezes, a gente reconhecer, por exemplo, venda de aparelhos eletrônicos, eu às vezes falo com o meu time, falo, olha, realmente o iPhone 14 é o que tem de mais moderno hoje, ele envolve muita tecnologia, esqueci até o nome daquela câmera que você pode atrito assim, ela não treme, então ele tem um valor agregado mesmo. Eu vou mentir que o iPhone não é caro, um iPhone 14? Não dá pra mentir, gente. É caro, não é barato. Então, às vezes, é muito melhor você encarar e ser sincera, né? Pelo fato da exclusividade, de ter ali outras coisas envolvidas. Outra coisa é o custo pro cliente de não comprar. Tem muitos serviços que dá pra fazer essa comparação, tá? Se o seu é de uma venda ali instantânea, por impulso, é mais difícil trabalhar essa questão. Mas, por exemplo, se você vende um serviço que vai tirar uma pessoa de um ponto A e vai levar para o B, é muito fácil você comparar isso, né? Qual que é o preço de não comprar o meu serviço? Qual que é o preço de não investir no seu negócio? Qual que é o preço hoje de você andar em círculo o mês inteiro e não conseguir acelerar suas vendas? Tem preço isso? O preço de que você não consegue dormir direito, o preço que você não consegue cuidar dos seus meninos que você está pensando no seu negócio? E nessa hora, eu começo a atribuir valor dentro daquilo que a cliente me falou. Então, é muito fácil despertar valor quando você realmente tem um produto que tira uma pessoa de um ponto e coloca para outro, né? Pode ser, por exemplo, fotografia. Qual que é o preço de não registrar ali o aniversário da sua filha com umas fotos profissionais e depender ali e de repente não sair com a qualidade adequada, né? É de não pegar aqueles cliques ali mais íntimos de sorriso, de movimento. É nessa hora que a gente começa a atribuir valor. Então, por isso que eu falo, eu amo o tá caro. Eu amo a objeção preço. Porque é ali que a gente começa a construir uma venda com base em se importar, tá? Não tenha medo disso. Eu tenho muitos vendedores que falam, ele falou agora o tá caro. Eu, respira, calma, tá tudo sob o controle. O que a gente trabalha? Então, é nessa hora que a gente entende que a gente precisa estudar muito, muito sobre aquilo que a gente vende. E se você vende produto, dona, você precisa estudar também. E se você tem time, você precisa colocar seu time para estudar. Por que um sapato custa X e o outro custa 2X? Você não vai me falar que é só o valor, não. E não é, a gente sabe disso. Né? Tem peso ali de muitas outras coisas envolvidas. A qualidade, o nome da empresa e o porquê disso. Para vocês terem uma ideia, a gente fez um trabalho uma vez lindo numa loja de calçados e a gente cresceu muito nessa loja. E teve uma vez que a gente fez um treinamento onde cada um dos vendedores estudou uma marca, a história da marca. Então, por exemplo, teve gente que falou sobre a Nike. Ela tinha que falar ali toda a história do porquê que era envolvido, porque a Nike é o que a Nike é. E ela foi dando aulas e dicas para outros colegas. E aí a outra veio falando de uma outra marca, o outro veio falando de uma outra marca. É nessa hora que eu preciso que a gente estude e reconheça com que a gente trabalha. E por incrível que pareça, é um dos maiores gargalos hoje
nas lojas, principalmente no varejo, é que o funcionário não tem treinamento adequado de produto. Ele não sabe a diferença real, eu tô falando real, do porquê isso custa X e porquê isso custa 2X. Ele não sabe. Eu sei disso, gente. Eu trabalho há 3 anos só com isso. Eu treino vendedor todos os dias. E é de um a tudo. Eu já tive loja de carnes, boutique de carne. Eu já tive loja de calçados, cosmético, dentista, dermato. É tudo igual. A gente contrata, a gente não tem tempo para treinar, ou a gente começa um negócio, a gente gosta mais de comprar, a gente é consumidora nata, mas a gente não para estudar. O porquê esse brinco é esse brinco, por que ele custa isso. Porque é nessa hora que eu tenho que falar para cliente, olha, são duas coisas completamente diferentes. E eu tenho as duas e você pode comprar qualquer uma, eu vou ficar feliz, mas eu preciso falar o que é o que. E é aqui que a gente deixa o cliente. Isso chama venda contraste, viu, gente? Tá ficando claro? Ó, vamos só recapitular. Preço, valor. Por que eu amo valor? Porque é aquilo que eu descubro que o cliente quer ouvir daquele produto ou serviço e eu vou atribuindo ali na cabecinha dele. Mas não é uma venda empurrômetro, ok? Tem que ser alguma coisa ligada para o cliente. É a tal caneta dourada para mim do que para o Daniel, que é diferente. Fechou? Então, às vezes, a mesma coisa, R$10 para mim pode ser barato e para uma outra pessoa pode ser caro. Tá? Como que a gente trabalha isso? Cara em relação a quê? A inversão de casualidade, que é falar assim, olha, você não tem dinheiro porque não tem? Ou porque você não tem dinheiro porque você ainda não comprou? Eu posso fazer isso. Olha isso. Eu posso fazer isso com as pessoas que vêm estudar e entrar para as comunidades. Ah, mas eu não tenho condições. Você não tem condições porque seu caixa está zerado? Ou você não tem condições porque entra mês, sai mês, você não consegue crescer nas vendas e automaticamente você não consegue investir no seu negócio? Eu consigo fazer. É isso que você tem que identificar no seu produto ou serviço, você consegue. Às vezes assumir que é caro mesmo, que é o tal do gatilho da reciprocidade, que é falar sinceramente, não, é caro sim, tem valor agregado por isso, tá? E eu dei também a questão do termômetro. Quando que a venda acontece? Não esqueçam disso. É o cliente qualificado, que ele quer comprar, ele já vê a necessidade e ele pode pagar. Independente se é dividido ou não. Tá? Isso aqui não entra em consideração. Se é no crediário, tem algumas regiões que existe crediário, não importa. Eu tô falando de pessoas normais, tá, gente? Eu sei que tem gente que compra e enfim. Tô falando do senso comum. Normalmente se vende para essas pessoas. Igual eu falo pro meu time. Falei, meninas, a gente não vende programas de empreendedoras para quem não sabe o que é isso ainda. E tá tudo bem. Ela vai estar ali no Instagram, às vezes consumindo e namorando. Ela vem aqui na Masterclass, que é gratuita, namorando. Eu começo a vender quando ela fala, Fá, eu não posso mais ficar onde que eu tô, porque já entrou agosto e eu quase não tirei meus sonhos do papel. Eu não tô conseguindo fazer sozinha. Aí eu começo a vender pra ela. Deu pra entender? Que existe o público certo pra gente vender. E a pessoa mão de vaca que você colocou aí, ó, é mão de vaca? Acho que era mão de vaca que você colocou. Ou pão dura, não lembro mais. Pão dura. Essa pessoa a gente precisa trabalhar o valor percebido. E tem mais. Às vezes, não é ficar numa insistência muito grande, não. Eu brinco que a venda tem time. E a gente tem sempre uma cartinha na manga. Você foi ali pro checkmate e não rolou a venda, às vezes é melhor deixá-la ali para um outro momento de follow-up, tá? Do que ficar ali barganhando preço demais e comprometendo sua margem de lucro. E não esquece disso não, meninas. A gente falou isso na aula passada. No final das contas, o que importa não é nem o quanto que a gente vende.
é o quanto que entra no nosso caixa livre. E a gente tem que começar a falar sobre isso, tá? Porque muitas empreendedoras não falam, empresários também não falam. Que no final das contas é quanto que entra no seu bolso, qual que é a sua margem de lucro. E cuidado para não ficar nessa guerrinha de preço com o seu concorrente e consumir todo o seu lucro, tá? É isso. Tem mais alguma consideração, alguma questão que vocês querem fazer perguntas? É isso meu recado de hoje. Não esqueçam. É mais fácil do que vocês imaginam, principalmente se vocês entenderem quem é o cliente, tá? Fá, eu acho que eu pulo etapa, eu deixo ponta solta na minha venda. De que jeito que eu faço? Eu vou te dar uma dica, tá? Tem aulas aqui no YouTube gratuitas. E tem também os scripts milionários, que é um passo a passo. A gente sentiu muita dificuldade de muita gente. Eu não consigo, eu tenho medo de ser invasiva. Não, como que eu retomo a conversa? O cliente me deixou no vácuo. Então a gente fez um script para desenhar como que você pode realmente ter uma gestão de relacionamento. Aqui na Safira a gente defende isso, que venda é relacionamento, né? E a gente estruturou esse script para te ajudar a fazer uma gestão de relacionamento qualificada para o seu cliente e você nunca mais deixar de vender para aquele cliente que já comprou de você. Que esse é o nosso grande desafio, tá? É isso. Tem mais alguma coisa, meninas? Acho que é isso, né? Sem perguntas. É esse o nosso recado de hoje. E lembrando que toda segunda-feira a gente tá aqui e eu entreguei, né, tudo. Então hoje a gente nem precisa ter discussão lá dentro da comunidade. Inclusive hoje elas já tiveram uma aula de análise de Instagram lá dentro, individualizado, e cada uma teve o seu, pra gente poder crescer ainda mais juntas. E se você quiser saber um pouco mais da comunidade, é só chamar meu time. Ele manda aqui, tem link ali no nosso Instagram e simbora. Porque chega uma hora no nosso negócio que a gente não consegue mais andar sozinha. E a gente precisa, sim, de alguém para estar ali encurtando a nossa jornada. E é um dos nossos papéis aqui na Safira. Viu, Beijo no coração e vamos que vamos, tá bom? Beijão e até semana que vem.